Abre a sua Bíblia em João capítulo 10. Eu quero nessa manhã falar sobre, dentro da nossa série, falar sobre o tema discernindo a verdade através de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Através de Jesus, nós temos discernimento sobre a verdade. Sabe, irmãos, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, os atributos comunicáveis, o que são atributos comunicáveis? É o que os teólogos chamam de características de Deus que Ele compartilha com a sua imagem e semelhança. Os atributos comunicáveis de Deus estão em nós. Por quê? Por causa da imagem e semelhança que nós fomos criados. Então pense assim comigo, nós podemos ter senso de justiça, nós podemos ter bom senso, nós podemos ter generosidade, podemos ser misericordiosos, podemos amar as pessoas, podemos perdoar as pessoas. Mas tudo isso só é possível quando a obra de Jesus está em andamento na nossa vida. E por quê? Muito simples. Por causa do pecado de Adão, a nossa capacidade própria de fazer isso ficou interrompida. Nós não conseguimos amar, não conseguimos ser generosos, não conseguimos perdoar por nossa própria conta. Nós só fazemos isso por causa da obra do Espírito em nós. Alguém diz amém? Agora preste atenção. Uma obra que o Espírito Santo está realizando em nós é nos capacitar a distinguir e a identificar aquilo que é verdadeiro. E quando a gente identifica o que é verdadeiro, irmãos, eu estou falando já do nível de batalha espiritual. Uma das principais chaves da batalha espiritual é você discernir o que é verdadeiro. Quando você discerne o que é verdadeiro, você não fica refém do engano. Você não fica na mão das pessoas. Você não fica na mão das narrativas. Você não fica na mão de absolutamente ninguém. Você tem discernimento e você sabe identificar o que é verdadeiro do que é falso. Isso aqui no terreno da batalha espiritual é fundamental. Batalha espiritual acontece discernindo. Discernindo o que, irmãos? A verdade de Deus da mentira do diabo. A batalha espiritual acontece por isso, porque o diabo está um tempo inteiro tentando impor as mentiras dele. E Deus está estabelecendo a sua verdade. O choque entre mentira do diabo e verdade de Deus, isso aqui é a batalha espiritual. O povo de Deus, então, tem que ter o quê? Tem que ter discernimento para separar o que é verdadeiro daquilo que é falso. No capítulo 10 de João, nós vamos encontrar o quê, pastor? Nós vamos encontrar Jesus nos entregando recursos para discernir situações. Você pode dizer isso comigo? Obrigado, Jesus, pelos recursos que o Senhor me entregou para discernir situações. Se eu fosse você, eu seria mais grato por isso, viu, irmão? Sabe por quê? Porque senão você ia ser refém de tanta gente. Você ia ser refém de tantas circunstâncias e mais, você ia ser refém das suas próprias vontades. Porque às vezes a gente acha que o problema é ser refém do outro, mas muitos de nós somos reféns de nós mesmos, do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade, do nosso próprio ego. Isso também é um nível de prisão. Então a gente tem que discernir essas coisas, separando o que é verdadeiro daquilo que é falso. João capítulo 10, vamos ler os 2 primeiros versículos. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e o que mais, gente? Ladrão e salteador. Versículo 2, vocês podem ler? 1, 2, 3.
aquele que entra pela porta é o pastor. Quem entra por outra parte não é pastor. Jesus disse aqui: quem não acessa pela porta, quem cria outras portas, quem pula o muro, quem não segue o modelo de Jesus entrando pela porta, é ladrão, é falso, não é verdadeiro. E nós precisamos ficar de olho. Os nossos olhos espirituais têm que estarem abertos para a gente identificar se nós estamos entrando pela porta ou se estamos acessando pelo muro, criando outras portas. E nós precisamos identificar quem são as pessoas que estão fazendo isso também. Tem pessoas criando outras portas que não é Jesus. Então uma pergunta é: como discernimos a verdade através de Jesus? Essa é a pergunta que nós vamos responder aqui nessa manhã. Nós vamos discernir a verdade de 3 maneiras. Primeiro, através da disposição. Segundo, através da diferença. E terceiro, através da reação. Diga isso comigo: reação, diferença e disposição. João capítulo 10, versículo 7. Olha o que diz aqui nesse texto. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele repete. Ele já tinha dito isso. Aliás, ele tinha começado esse assunto no versículo 2, que a gente acabou de ler. No 7, ele repete. Ele reafirma. E você sabe que Jesus é intencional, ele não dá ponto sem nó. Por que que ele está reafirmando? Porque Jesus está mostrando a exclusividade que ele é. Ele é exclusivo. Irmão, Jesus é totalmente exclusivo. O que eu quero dizer com isso é que há uma só porta, é que há uma só maneira de entrar, há um só caminho. Você já viu aquela expressão popular? Todos os caminhos levam para Deus. Já ouviu isso? Isso é uma das mentiras do diabo. Não é todo caminho que leva para Deus. A Bíblia diz que há um só caminho, há uma só verdade e há uma só vida. E o nome dela é Jesus. Não tem muitos caminhos. Existe um caminho. Então Jesus aqui no versículo 7, ele está chamando para ele a exclusividade. Ele não está abrindo margem para dizer: você pode criar uma portinha aí. Você pode criar um puxadinho aí. Você pode me seguir do jeito que você acha que deve seguir. Não existe isso. Isso quem inventa são os homens. Isso quem inventa são as pessoas. Não existe puxadinho. Não existe outro jeito. Jesus certo dia falou que há um caminho estreito e um caminho largo. O caminho largo é o que conduz para a perdição, mas o caminho estreito é aquele que conduz para a vida eterna. Você quer a vida eterna? Existe um caminho, e esse caminho é estreito. Esse caminho não é largo. Esse caminho é exclusivo. E é isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 7. Nós precisamos identificar, irmãos, qual é a disposição que nós e as pessoas que convivem conosco têm de seguir o modelo de Jesus. Precisamos identificar a disposição que as pessoas têm. Precisamos identificar a nossa disposição. Por quê? Porque disposição se reflete não apenas em palavras. Disposição, ela se torna conhecida pelas nossas atitudes.
Pessoas que amam Jesus não ficam só em palavras. Pessoas que seguem o caminho exclusivo que é Jesus, não fica só no discurso do domingo. Não fica só nos encontros. Ela transpõe, ela transborda essa questão prática para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, um dos sinais de que a igreja está amadurecendo é a igreja valorizar muito mais as testemunhas de Jesus do que os pregadores de Jesus. Irmão, uma igreja que está amadurecendo, eu já disse isso em outras ocasiões, não fica encantada com pregações. Ela fica encantada com vida prática, diária, testemunhando o Cristo o dia após dia. Uma igreja que está amadurecendo, ela aprende a valorizar as testemunhas que demonstram no dia a dia o poder transformador do Evangelho de Jesus. Elas valorizam as testemunhas. Uma testemunha fala do que ela viveu. Uma testemunha apresenta um forte testemunho de transformação que Cristo operou nela pelo poder da ressurreição. Uma testemunha recebe poder do alto. Você conhece o texto de Atos 1:8? E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus não disse: vocês serão meus pregadores. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Testemunha fala de algo que viu e viveu. Testemunha não teoriza, não fala do que ela sonha, fala da realidade. Jesus é isso. Então, a gente precisa identificar a disposição das pessoas de viver na verdade. Como? Valorizando as testemunhas. Olha o que diz Atos capítulo 4 e verso 33. Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder, o que, gente? Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Testemunha tem graça de Deus. Testemunha tem autoridade no testemunho. Testemunha compartilha do poder da ressurreição. Veja, o texto não está dizendo que os apóstolos estavam indo de cidade em cidade e pregando para muita gente e curando muita gente. Não, o texto está falando que eles davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. E o sentido da ressurreição aqui, irmão, é Jesus ter voltado à vida, mas é também Jesus me deu nova vida. Irmão, se Jesus te deu nova vida, por favor, fale sobre isso. Se Jesus te deu uma nova vida, por favor, as pessoas precisam ouvir disso. As pessoas precisam ouvir que você era encrenqueiro e hoje você é pacífico. As pessoas precisam ouvir que você era um cachaceiro, hoje você está liberto do álcool. As pessoas precisam ouvir que você era abusivo e hoje você é uma pessoa perdoadora, amável, dócil. As pessoas precisam ouvir que Jesus não só voltou à vida, mas Ele também me deu nova vida. Se Jesus nos deu nova vida, irmãos, a gente precisa testemunhar com o poder da ressurreição dele, porque há sobre nós abundante graça. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu acho que você viu os vídeos dessa semana, irmãos, de igrejas que estavam debaixo de água, eles não tinham como se reunir para fazer culto. E os irmãos subiam nos telhados, iam para o lado de fora, davam as mãos e adoravam a Deus como se fosse o último culto.
E eles cantavam, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Interessante, irmão, a água batendo, como diz o ditado, a água batendo na canela. Mas eles adorando a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Testemunho de que Jesus voltou à vida, mas que Jesus também me deu nova vida. Eu não quero esperar uma situação ruim para testemunhar que Jesus vive em mim. Eu não quero esperar uma tragédia para que as pessoas saibam a obra que Jesus já fez na minha história. Em segundo lugar, a gente discerne a verdade identificando as diferenças. Diga isso comigo, eu preciso identificar as diferenças. Olha o que diz o versículo 11 de João 10. Versículo 11 de João 10. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o que, gente? Versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê o lobo vir e deixa as ovelhas e faz o quê? E o lobo as arrebata e as dispersa. 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não tem o que, gente? Versículo 14. Leia isso, por favor. 1, 2, 3. Obrigado, Jesus, pelo teu pastoreio sobre nós. Jesus é o teu bom pastor, igreja. Jesus é o meu bom pastor. O bom pastor não é a figura humana que Deus levanta. O bom pastor é o próprio Jesus que cuida de nós. Agora veja, Jesus cria uma diferença aqui. Ele fala sobre ele sendo bom pastor e ele fala sobre o mercenário. A palavra no original grego para mercenário é contratado, empregado. O bom pastor de um lado, e por outro lado, alguém contratado, empregado para pastorear. As ovelhas, segundo Jesus, elas ouvem o bom pastor, mas, por causa das atitudes do mercenário, elas não ouvem. Ovelha de Jesus não ouve mercenários. E por que não ouve? Porque o versículo 12 diz que o mercenário, quando ele vê o lobo se aproximar, ele foge. Essa atitude de fugir, as ovelhas estão, de olho. Já estão dizendo, mas peraí. Meu Deus do céu, nesse momento que eu precisava ser cuidado, foge. As ovelhas, elas percebem que há uma fuga do mercenário. E olha que interessante. O texto sagrado diz que por causa dessa fuga, o lobo se aproxima e espalha as ovelhas. Essa expressão espalhar aparece aqui no texto com a palavra antiga que é dispersar. Elas são dispersadas. Jesus continua falando, mercenário foge, olha o 13, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E aí ele finaliza dizendo, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele nos conhece e nós o conhecemos. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que Ele não vai nos deixar. Nós sabemos, irmão, que o lobo pode vir babando. O lobo pode criar todo tipo de armadilha para nos aprisionar. Mas o nosso bom pastor jamais nos abandonará.
Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, olha o que Paulo vai falar sobre esse assunto em Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz o texto: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de quem? Cristo. 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Deixa eu parafrasear aqui, para que a gente não seja mais ovelhas inconstantes. O objetivo é que a gente cresça à medida da estatura do varão perfeito que é Jesus. Por quê? Porque Jesus não quer ovelha imatura. Jesus não entregou a vida dele na cruz do Calvário para que a gente continue como ovelhinhas imaturas. Jesus, por causa do sacrifício dele, ele liberou sobre nós o poder do Espírito Santo, que nos transforma, que muda a nossa mentalidade, que ajuda a gente a revisar a nossa vida, para que a gente amadureça na fé a estatura, a medida da estatura do varão perfeito, que é o próprio Jesus. Ele não quer que a gente seja ovelhinhas imaturas, irmãos. Agora, segue o versículo. Levados, qual é a característica de uma ovelha imatura? Ela é levada em roda por todo vento de doutrina, ou seja, todo tipo de ensino, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, ou seja, ensinamentos de falsos e de enganadores. A ovelha imatura, irmão, é facilmente enganada. Por que Jesus quer que a gente cresça e amadureça? Muito simples, porque Jesus não quer que você seja enganado por ninguém. E se você continua imaturo, você continua sendo uma vítima fácil, uma presa fácil. Então por isso que Jesus quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente tenha uma outra visão. Existem aqui em João 10, voltando para o texto, 4 figuras. Diga comigo: ladrão, estranho, mercenário e bom pastor. Presta atenção o que vai acontecer. O bom pastor, que é Jesus, ele é descrito. Como ele é descrito? Ele é descrito como aquele que dá vida pelas ovelhas. Ele é descrito como aquele que conhece as ovelhas. E ele é descrito como aquele de quem as ovelhas também o conhecem. Ao oposto disso, o mercenário é descrito como alguém que foge, como alguém que não tem cuidado. Olha a diferença, vai separando aí. O mercenário foge, não tem cuidado. O bom pastor, que é Jesus, dá vida, conhece e é conhecido das ovelhas. A postura do bom pastor é dar a vida. A postura do mercenário é fugir. Vai separando. A igreja precisa a todo custo, irmãos, a todo o custo, crescer em discernimento espiritual. Nós precisamos crescer. E por que nós precisamos crescer? Porque, irmãos, Jesus está curando a nossa cegueira espiritual. Aprendemos isso domingo passado. Se você não acompanhou, você pode ver no YouTube. Mas Jesus curou e restaurou a visão de um cego de nascença, e Jesus está curando a nossa cegueira. E à medida que Ele cura a nossa cegueira, por causa do discernimento que vem, por causa da restauração da visão, a gente pode dizer: eu era cego, mas agora nós estamos vendo, irmãos. Deixa eu lhe dizer algo: não feche os olhos fazendo de conta que você não está vendo. Não faça de conta que você não está vendo os seus erros. Não faça de conta que você não está enxergando o erro dos outros.
Para de fazer de conta. Perdoar não é fazer de conta. Perdoar é ter essa atitude generosa, amorosa, que reflete o caráter de Deus, de conviver com as pessoas apesar dos erros dela, até porque os outros convivem conosco apesar dos nossos erros, sim ou não? As pessoas convivem conosco, irmão, apesar dos nossos erros. Por quê? Porque tem um perdão. Agora, se Jesus está restaurando a nossa visão, a gente tem que parar de fazer de conta que não está enxergando. Esses dias eu disse para um irmão: meu irmão, você é uma bênção. E comecei a destacar algumas qualidades. E aí, eu achei engraçado, porque são qualidades que esse irmão possui mesmo. E aí ele começou a abrir o sorriso assim. Cada qualidade e elogio que eu fazia, verdadeiro, irmão. Ele fazia assim, ó. Daqui a pouco parecia que o sorriso ia pegar de orelha a orelha. Só que, depois que eu elogiei, eu disse, por causa da nossa convivência, eu percebo, meu irmão, que você precisa ajustar isso aqui. Ajustar aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus fazia isso nesse tipo de situação. E você fez aquilo. A Bíblia diz que Jesus agia assim, você agiu assado. E aí o sorriso fez o movimento inverso. A cara foi fechando. Aí no final da conversa, esse irmão com o rosto triste, ele disse assim para mim: pastor, muito obrigado por me falar a verdade sobre mim mesmo. E aí eu louvei a Deus e pensei no seguinte: e se eu não falasse? Se eu não falasse? Sabe por que às vezes a gente não fala? Porque a gente só quer ver as pessoas sorrindo. E às vezes, irmãos, o que a gente tem que falar vai fazer a pessoa ficar triste, reflexiva, pensativa. Em Eclesiastes, nós lemos esse texto hoje aqui na intercessão. Eclesiastes diz que é melhor você estar na casa onde há luto, porque ali há reflexão do coração, do que você estar na casa onde há festa, porque está todo mundo rindo, comemorando, e ninguém está refletindo coisa nenhuma. Então, irmãos, a gente tem que parar de fingir que não estamos enxergando as coisas. A gente tem que falar em amor. Pastor, mas e se o meu irmão reagir mal? Meu irmão, a gente não controla a reação de ninguém. Você não controla a reação de ninguém. Mas nós temos que falar, porque os nossos olhos estão sendo abertos. Porque a gente está vendo, porque a gente está amadurecendo. Se estamos vendo, temos que parar de ter medo de nos posicionar. É tempo, irmão, da igreja de Jesus se posicionar cada vez mais. A igreja de Jesus vai se posicionar em cada situação que ela for exposta. A igreja de Jesus não vai se calar. Nós cantamos isso aqui às vezes. O Coliseu não calou, não parou a igreja. Os grandes imperadores não parou a igreja. Você acha que vai ser agora que vai parar? Não, a igreja vai continuar abrindo a sua boca e testemunhando. Jesus quer que a gente faça isso. Nós vamos testemunhar, irmão. Nós vamos testemunhar. Então, eu oro para que você perca o medo de se posicionar. Se posicione na sua família. Se posicione no seu trabalho. Se posicione no seu local de estudo. Se posicione, às vezes, contrariando as pessoas, fazendo com que as pessoas, ao invés de sorrir, elas fechem a cara para você, às vezes até te olhem com um olhar de ódio, com um semblante do tipo assim: você quer ser melhor do que eu? Se posicione, para de ter medo. Para de ter medo, sabe por quê?
Jesus está amadurecendo a igreja porque o casamento se aproxima. A noiva está sendo amadurecida porque o casamento está chegando. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36, acompanhe comigo. Não cuideis, que eu vim trazer o que, gente? Palavras de Jesus, não cuidem, não achem que eu vim trazer paz. Não vim trazer paz. Mas eu vim trazer o quê? Espada. Porque eu vim pôr em distinção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua... Ah, pastor, não lê isso, hoje é dia das mães, pastor, misericórdia. Calma, eu vou te explicar, fica tranquilo aí. A filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Aqui já tem uma tensão natural. Jesus, nora, genro. Porque eu vim pôr em dissensão, aí já foi, é o 36, por favor. E assim, os inimigos do homem serão o que, gente? Eu vou tentar explicar usando uma frase. Espírito Santo, me ajuda. Irmão, ame a sua família, mas não idolatre ela. Ame a sua família, mas não idolatre. Sabe por que você não deve idolatrar? Porque o dia que você amar mais a Jesus do que a sua família, você vai se posicionar. E quando você se posiciona e a sua família não está na mesma linha que você, eles vão começar a reclamar. Agora que virou crente, agora que virou crente se acha melhor do que a gente. Aí, ó. Olha o jeito que anda. Ai, não quer nem falar, não quer nem vir. Agora é tudo igreja. Agora, irmão, ame a sua família. Mas, por favor, não idolatre. Porque Jesus falou que Ele veio trazer espada. Por causa de gente que ama Ele o suficiente para fazer a vontade dEle, vai se posicionar. E essas pessoas posicionadas vão atrair a fúria da sua família. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, vamos ter e vamos não só ter a visão aberta, mas agir como? Ame, perdoe, conviva. Cara, faça o que você puder pela sua família. Lute, mas tome cuidado para não idolatrar. Eu conheço pastores que estão ensinando que as famílias devem ter um lugar, e este lugar que eles estão ensinando pertence só a Jesus, irmão. Não é da família, é de Jesus. Mães, vocês são muito importantes, vocês são essenciais. Mães, vocês são insubstituíveis. Mães, vocês refletem o amor de Deus aqui na terra. Mas preste atenção em algo, mãe. Você não é sagrada. Tem gente dizendo assim, mãe é sagrada. Sagrado é Jesus. Mãe não é sagrada. A gente ama, a gente cuida, a gente sabe que ela é essencial, a gente sabe que ela é indispensável, a gente faz o que puder. Se minha mãe tocar aqui, irmão, o telefone agora, e ela falar, filho, vem me socorrer, eu paro aqui, eu peço para alguém continuar a pregação aqui, eu vou socorrer ela. Mas minha mãe não é sagrada. Sagrado é Jesus. Cuidado para não colocar a sua família em um patamar que ela não deve estar, porque isso se chama idolatria. Isso se chama idolatria. Então a gente precisa discernir. Em segundo lugar, a diferença entre uma coisa e outra. E em terceiro e último lugar, nós precisamos discernir as diferenças.
Desculpe, as reações. Versículo 27 e 28 de João 10. Versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. E elas fazem o quê? 28. Dou-lhes a vida eterna e nunca vão perecer. Ninguém. E o Paulo descreveu que era ninguém. O Paulo disse assim: não é principado, não é potestade, não é a morte, não é a vida, não é a altura, não é a profundidade, nem nenhuma criatura vai nos arrebatar da mão do nosso pastor. Não são as tragédias da vida, não é o desemprego, não é o luto, não é a fome, não é a escassez, não é a abundância. Nada nos arranca da mão de Jesus. Nada. Porque Jesus deu a vida por nós, irmãos. Nós não vamos perecer. Ninguém vai nos arrebatar da mão de Jesus. Agora, preste atenção no detalhe. O versículo 27 diz que as ovelhas de Jesus ouvem Ele e seguem Ele. Diga isso comigo: ouvir, seguir. O que é isso, irmãos? Reação. Ovelhas de Jesus têm reação na direção de Jesus. Ouve Ele e segue Ele. Quando Jesus falou isso aqui, Ele despertou um ódio mortal nos religiosos. Eu não tenho noção. Por quê? Ele fala isso sobre a intimidade que ele tinha com o Pai, e ele continua. Olha o que diz o versículo 30. Coloca aí o versículo 30, por favor. O que Jesus disse para os religiosos? Meu Deus, isso aqui foi uma explosão de adrenalina e de ódio dos religiosos. Como esse homem diz que é um com o Pai? Como esse homem ele se posiciona como um? Jesus estava revelando a intimidade que ele tinha com o Pai. Irmãos, preste atenção em algo. Quando nós demonstramos a intimidade que temos com o Pai, nós despertamos 3 tipos de reação. A primeira reação é nos filhos de Deus. Os filhos de Deus, quando vê a sua intimidade com o Pai, diz assim: uau, eu quero ser assim também. Que inspiração. Eu quero também orar e quero que o Pai me ouça como ouve essa pessoa. A primeira reação é essa. A segunda reação é dos filhos de Adão, é daqueles que andam na humanidade. Quando pessoas que são muito centralizadas na sua humanidade vê a intimidade de um filho de Deus, eles reagem como? Se comparando. Por que ele e não eu? Eu vou mostrar que eu vou jejuar mais do que essa pessoa. Eu vou mostrar que eu vou ler a Bíblia mais do que essa pessoa. E aí a pessoa se transforma num religioso, porque ela começa a vomitar quanto que ela está lendo da Bíblia, quanto que ela está jejuando, quanto que ela está evangelizando, quantas pessoas ela está ajudando no Rio Grande do Sul. Ela começa a vomitar um monte de coisa, mas é tudo religiosidade. É a segunda reação de quando alguém vê um filho de Deus íntimo com o Pai. E a terceira reação, irmãos, que é a pior de todas, é a reação dos filhos do diabo. Um filho do diabo, quando vê um filho de Deus em intimidade com o Pai, sabe o que um filho do diabo faz? Ele ferve em ódio. Ele ferve querendo essa separação e a destruição de um filho de Deus. Então, quando Jesus afirmou esse versículo 30, eu e o Pai somos um, teve esses 3 tipos de reação. Teve a reação dos filhos de Deus, teve a reação dos filhos de Adão e teve a reação dos filhos do diabo. Irmãos, quando você ouve, quando você vê que Deus está usando alguém, quando você vê alguém de profunda intimidade com Deus, qual é a sua reação?
Que tipo de reação você tem? Você vibra, você aplaude, você diz: é isso, Jesus! Usa! Fala comigo através dessa pessoa. Eu quero um dia também ter esse nível de intimidade. Ou você age assim, se acha, olha lá. Eu poderia fazer isso aí muito melhor do que essa pessoa. Ou age como um filho do diabo. Eu quero ver essa pessoa destruída. Qual é a nossa reação, irmãos? Qual é a nossa reação? As nossas reações falam de qual nível de contato nós estamos tendo com a verdade. E a verdade é Jesus. Eu termino afirmando 3 coisas e a gente ora. Por favor, Amanda, o próximo. Primeiro, recebe isso: Jesus está restaurando a visão da noiva. A nossa visão nunca mais será a mesma, irmãos. A gente vai ver coisas que antes a gente não via. Agora, por favor, quando Deus te mostrar as coisas, para de fingir que não está vendo. Seja sério e honesto consigo mesmo e com o Espírito de Deus que abriu a sua visão. Em segundo lugar, a noiva terá discernimento total sobre quem é o seu pastor. Irmão, a igreja está amadurecendo. Eu vibro quando chegar o dia em que as pessoas vão dizer: eu vou à igreja, não é o meu pastor. Aquele fulano é o meu pastor. Eu vibro quando as pessoas tiverem uma consciência tão grande do papel que Jesus exerce na vida delas, que elas comecem a dizer: eu vou na igreja porque eu vou ouvir o meu pastor, e o meu pastor é Jesus. Pastor, mas isso não é desonra aos pastores? Não, irmão. Pastor de verdade sabe qual é o lugar dele. Ele é amigo do noivo. Pastor de verdade sai de cena quando o pastor verdadeiro chega. Pastor de verdade não fica disputando. Pastor de verdade sabe: é o noivo, é Jesus. É Jesus. A noiva vai ter discernimento sobre quem é o seu pastor. Não vamos ficar correndo atrás de homens. Não vamos ficar correndo atrás de pessoas. Vamos estar fixados, enraizados naquele que é o nosso pastor, Jesus. Em terceiro e último lugar, a noiva com uma visão e com discernimento, ela vai amadurecer porque o casamento está chegando. O casamento está chegando, irmão. Sábado que vem eu vou fazer um casamento. E eu fico pensando a expectativa dos noivos nessa última semana. O coração dos noivos. Meu Deus, falta um detalhe, falta uma decoração, os vasinhos estão prontos, quem está fazendo a comida está tudo certo, quem vai tocar já pegou a nota, quem vai cantar, pastor, a ordem da cerimônia é essa aqui, primeiro isso, depois aquilo. Eu vejo o cuidado dos noivos, o cuidado para que a cerimônia seja impecável. Irmão, se a gente age assim, imagine como Jesus age. Ele está preparando o casamento. As bodas do Cordeiro estão chegando, igreja. Por isso não se distraia. Se Jesus abriu os seus olhos, não faça de conta que não está vendo. Se Jesus te deu discernimento, haja na direção do que Ele está falando. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso pastor e de nada temos falta.
O Senhor nos guia por pastos verdejantes. O Senhor refrigera a nossa alma. E como é bom ser pastoreado por Ti, Jesus. A nossa alma descansa, a nossa alma se renova, a nossa alma se refaz. Como é bom ser cuidado pelo Senhor. E eu te peço, Jesus, nesse pouco tempo que resta da sua noiva aqui na terra, por favor, nos amadurece, Jesus. Nós queremos ir para as bodas prontos, preparados, amadurecidos. Nós queremos ir para as bodas com um coração e uma motivação correta. Nós queremos te encontrar, Jesus, com o coração pronto. Por isso, aperfeiçoa-nos como noiva. Que toda a igreja do Senhor tenha uma visão do quanto o Senhor cuida de nós. Ei, igreja, Jesus cuida de você. Jesus cuida de você. E de um jeito tão preciso que você não tem noção. Pastor, mas algumas coisas na minha vida estão em desordem. Fique tranquilo. Se Jesus é o teu pastor, de nada você vai ter falta. Algumas coisas podem não estar em ordem, mas se Jesus é o teu pastor, Ele está cuidando de você, Ele está liberando coisas sobre você, Ele está te aperfeiçoando e te amadurecendo, para que você seja melhor. Se Jesus é o teu pastor, se coloque de pé. Se Jesus é o teu pastor, abre os seus lábios em adoração a Ele. Abra os seus lábios e o adore, o adore, o adore. Ele te conhece. Ele te conhece como ninguém. A tua mãe te conhece bem. Talvez te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Mas Jesus te conhece melhor. Uma mãe pode esquecer de um filho que amamenta, mas todavia o Senhor, Ele não se esquece de nós. Ele cuida de nós, irmão. Então, por favor, desfrute desse cuidado. Adore ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, pela tua mão sobre nós. Obrigado por nos cuidar de uma forma tão preciosa e tão linda. Vamos adorá-lo.